Breaking News CNN. Informação que acaba de chegar aqui à redação da CNN Brasil. Uma perda enorme para a música brasileira. Morre nesta manhã de segunda-feira Lô Borges, cantor, compositor, mineiro e que com grande talento e currículo e tem o registro ali do Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, um álbum de 1972 que os dois compuseram juntos e foi interpretado por ele, por Milton e também por tantos outros artistas em Minas Gerais. Clube da Esquina que acabou marcando ali um movimento musical, né, muito potente em Minas Gerais e que ganhou o Brasil inteiro justamente com o álbum. A gente está falando de Lô Borges, um artista que nasceu em 1952, morreu em Belo Horizonte, um dos fundadores, como eu disse, do Clube da Esquina. Eu tenho aqui, inclusive, o boletim médico. Belo Horizonte, 3 de novembro de 2025, o Hospital Unimed, Unidade Contorno, informa com pesar o falecimento do músico, cantor, compositor Lô Borges. Aos 73 anos, na noite de ontem, dia 2 de novembro de 2025, às 20 horas 50 minutos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Ali embaixo, na próxima linha, a Unidade BH se solidariza com a família, amigos e fãs pela irreparável perda para a música brasileira. Portanto, confirmado, nesta manhã de segunda-feira, às 9 horas 49 minutos, a gente compartilhando essa notícia com vocês, este Breaking News, aos 73 anos. Morre Lô Borges. Lembrando que nós já estávamos acompanhando o estado de saúde de Lô Borges, porque ele ficou internado na UTI, e nós já estávamos muito conectados com isso. Já era sabido que a condição de saúde do cantor, compositor, intérprete, que já era uma condição sensível. Então, já havia uma atenção muito grande para essa internação, que eu até compartilho com vocês o que, por exemplo, a gente tinha exposto já na sexta-feira. Antes mesmo do fim de semana, a gente estava acompanhando já que ele já estava com uma traqueostomia, ventilação mecânica, ou seja, já estava respirando por aparelhos, segundo o boletim médico que tinha sido divulgado na sexta-feira. Ele, aos 73 anos, como eu disse aqui a vocês, já estava internado, a família já estava numa condição de atenção muito grande, visto que nós estamos falando de um artista que já recebia uma grande atenção nos últimos dias. Ele foi internado no dia 17 de outubro e, de acordo com o boletim médico, ele estava com... Aqui são tecnicidades, né, das questões de oxigenação e tudo mais. No sábado, dia 25 de outubro, ou seja, no outro sábado, sem ser este, o anterior, o cantor foi justamente quando ele já tinha passado por uma traqueostomia, que é um procedimento, né, categorizado por você abrir um espaço aqui na região da traqueia, no pescoço, para respiração. E aí, quando a gente fala da carreira de Lô Borges, gente, a vida... Todo mundo sabe que a vida é efêmera, né? Que a gente trabalha aqui na base da finitude, dessa certeza da morte. Mas quando chega esse momento, é tocante demais. A gente está falando de alguém, assim, que a gente passa uma vida tentando compreender como é que alguns seres humanos nascem com essa condição que é fora da curva. Fora da curva, para você compor, para você criar melodia e para você ser um intérprete. E você está ouvindo agora ao fundo uma das canções desse álbum, O Clube da Esquina, de 1973. O artista, vou até compartilhar enquanto vocês acompanham as imagens do Lô Borges, compartilhar aqui um trecho, inclusive, da nossa reportagem do site da CNN. O artista foi um dos fundadores do Clube da Esquina, o movimento musical brasileiro ao qual eu me referia, que surgiu ali, eu falei de 1973, ou 72 vem o disco, mas o movimento musical é de antes, né? No final dos anos 60 e no início dos anos 70, o grupo, então, reuniu diversos músicos, compositores de destaque,
como Milton Nascimento. Eu aqui citei várias vezes o nome do Milton Nascimento, mas deixa aqui eu fazer justiça a todos que estiveram reunidos nesse álbum do Clube da Esquina. Beto Guedes, Toninho Horta, entre tantos outros nomes. O Clube da Esquina, olha que coisa linda. A história é sensacional. O Clube da Esquina nasceu quando Milton Nascimento, ainda jovem, mudou-se para o edifício Levi, onde conheceu os irmãos Márcio, Marilton e o então garoto Lô Borges. Olha só como a história é construída. Os quatro tornaram-se amigos e começaram a tocar juntos, uma coisa meio juvenil. E aí criaram um som único que mesclava influências do rock, da música folk e da música brasileira. E com essa mescla, esse encontro nesse edifício Levi, é aqui que nasceu a ideia, né, que vem ali, essa gestão de um álbum que se tornou o Clube da Esquina, com tantas questões. Bom, depois Milton seguiu carreira solo, Lô Borges também com carreira solo e tudo mais, mas eles juntos em um álbum que tem inclusive uma fotografia, que é uma fotografia que é histórica, que até ocorria uma dúvida, aí o Dani Pereira vai me ajudar a lembrar, porque quando a gente via a foto, então, ele já disse não é, porque dava a impressão de que eram os dois, Lô Borges e Milton Nascimento. Mas um fotógrafo Cafi, que é um super fotógrafo famoso, viu esses dois meninos à época, tirou uma foto desses dois meninos. Um menino negro e um menino branco. E aí criava uma sensação, bom, tanto que eu passei anos achando que eram, de fato, de que eram Lô Borges e Milton Nascimento na capa, mas não são dois outros garotos. Então aquela capa ficou muito famosa, mas também ficou famosa não só pela beleza que foi aquela fotografia, mas pelo conteúdo daquele álbum, do Clube da Esquina. E influenciou muita... Agora, meu editor-chefe que está trazendo aqui essas informações, que o Skank existe por causa do Clube da Esquina? Samuel Rosa, é verdade. O maior ídolo de Samuel Rosa, compositor, intérprete, é Lô Borges. E agora a gente está aqui vivendo o momento de assimilar a mudança do tempo verbal, né? De existe para existia, pelo menos fisicamente, porque eu repito sempre aqui que na memória todo mundo é para sempre. E ainda mais o repertório musical aqui, do que esse ser humano foi. Aqui a capa. Essa é a capa. Que são esses dois garotos que foram fotografados por esse baita fotógrafo ao qual eu me referia, e aí gerou uma impressão de que eram uma representação, e deve ter inspirado, a própria semelhança deve ter inspirado, né, o olhar do fotógrafo, ele já falou sobre isso, de que haveria de ser Milton Nascimento e Lô Borges, mas não são dois outros garotos. Essa é a capa do Clube da Esquina, e isso aqui transformou parte do que é a cultura brasileira, do que é a musicalidade brasileira, e parte de muita coisa que hoje você escuta, consome e ouve não mais nas rádios apenas, e não mais na televisão apenas, mas também nos canais de streaming e tocadores de música. Tá bom? A gente volta em instantes com mais informações aqui sobre a morte de Lô Borges aos 73 anos.